Olá, tudo bem? Estou de volta com mais um vídeo, o quarto vídeo sobre a origem dos verdadeiros profetas de Deus, o Deus de Israel, o Deus que revelou a sua divindade através de uma nação, o qual ele próprio constituiu, levantando homens escolhidos por ele para revelar as suas palavras, a sua vontade, as suas leis, seus mandamentos, seus conceitos, seus preceitos, suas veredas. Isto tornou-se realidade através de um livro sagrado, o qual ele revelou para um homem que ele escolheu, chamado Moisés. Ele escolheu, revelou na sarça ardente, no capítulo 3 de Êxodo. Para isso eu estou no livro agora de Deuteronômio, revelando aos amados o grande profeta que foi revelado por Deus, entregando a mensagem a Moisés, que teria o grande profeta eternal para a salvação da humanidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento, eu peço que você abra as Sagradas Escrituras para que nós possamos meditar nas palavras do Senhor de forma coerente, de forma real, de forma salutar. O Espírito Santo está comigo, está com você, está nos dando direção, revelando o profundo escondido de cada capítulo, de cada versículo, de suma importância para a edificação das nossas almas, para conhecimento e sabedoria das nossas vidas diárias, até chegar o tempo da nosso arrebatamento, das nossas vidas diante do Senhor. Para isso, esse é um programa dialogando com a Bíblia. Esse tema que eu já venho citando é um tema de suma importância, as origens as origens dos verdadeiros profetas de Deus de Israel. Para isso é um diálogo amistoso, um papo amistoso, sem indicar o nome de ministério, o nome de homens. Mas o Senhor, ele vai corrige todos aqueles que ele ama, em nome do seu santo nome. Ele preserva o seu santo nome, porque ele sabe que o homem, ele é cheio de erros, cheio de falhas, cheio de arrogância, cheio de prepotência. Por isso que ele preparou o homem durante 40 anos, ele preparou o homem para servir. Chama-se Moisés. Ele deixou o Egito aos 40 anos e ficou mais 40 anos em Midian sendo preparado por ele. Ele tornou-se um homem puro, simples e humilde. Por isso que os homens de hoje, que tornam-se profeta pelo seu próprio mérito, por mérito de homem, é anátema. Não existe mais profeta por esse tempo, existe apenas servos do Senhor, adoradores, seguidores do Senhor, através dos apóstolos, para a glória do Senhor. Amém? Abra seu livro lá em Deuteronômio capítulo 18, o qual vamos revelar quem é, e que você já sabe, o grande profeta. A partir do versículo 15, ele diz o seguinte: o Senhor, o teu Deus, te levantará um profeta como eu no meio dos teus irmãos, a ele ouvirá. Por que o Senhor falou isso? A própria Bíblia vai responder. 16. Foi o que pediste ao Senhor, o teu Deus, em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor. A voz do Senhor, o meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Quando eles foram para o pé do monte, eles não suportaram a voz do Senhor, o poder de Deus. Só Moisés. Você precisa, para ouvir a voz de Deus, você precisa estar em santidade, em santificação e pureza. Por que existe tanto falsos profetas? Porque eles não ouvem a voz de Deus. Como a voz? Aqui é pela Escritura. Ele não ouve a inspiração e não sente a inspiração do Espírito Santo. Não sente Cristo. Em Horebe, eles não suportaram, porque eles desafiaram
Moisés. Se já que é assim, vamos. Deus quer falar? Você acha que Deus não fala comigo então? Eu faço a mesma pergunta. Deus fala com vocês? Vocês já foram pé do monte mesmo? Qual é o nosso monte hoje? É os pés de Cristo. Se humilharem. Humilhe-se. Você diz que é profeta. Você diz que abençoa todo mundo. Você só leva a bênção. Você revela. Você cura. Você faz tudo. Você ainda diz que foi enviado de Deus. Você diz que é um homem ungido de Deus. Você diz que é uma autoridade de Deus. Só se for no mundo das trevas. No Deus das trevas. O reino dele. Esses homens aqui reconheceram que não suportaram o poder da voz de Deus. Era de explodir a cabeça dele. Era muito poder. Só um homem que não está em santidade que poderia suportar Moisés. Por isso que ele fez uma caminhada de 40 anos, suportando aquele povo rebeldes, desobediente, de pai e mãe. Vou continuar. O que eu estou querendo chegar aqui? Nós estamos falando aqui o grande profeta. Quem é esse grande profeta? Cristo Jesus. Continuar. E foi o que pediste ao Senhor teu Deus. Eles pediram isso em Horebe. E você tem pedido as coisas a Deus, a voz de Deus, dizendo que é Deus falando com você. Está cheio de pessoas, homens, mulheres, tudo dizendo que Deus está revelando para eles. Já viu como é que é a situação? Vamos continuar. E o teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo, não ouvireis mais a voz do Senhor. O meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Por quê? Vamos continuar. No versículo 17. Então o Senhor me disse, falaram bem no que disseram. Você está consciente do que você está fazendo, falso profeta? Professando o que não procede de Deus? Você já se humilhou, se consagrou, se purificou na veracidade de Deus? Como é que Deus purifica um homem? Santifica? Você já estudou a Escritura? Você já prestou atenção sobre a vida de Moisés? Sobre a vida, como o Senhor trabalhou com Arão? Mas veja Moisés, veja os profetas. Os profetas que não foram coerentes com Deus, o Senhor matou. Não existe profeta falso no reino celestial, no reino de Deus. Se acordem. Vocês estão recebendo comichão nos seus ouvidos. Vamos aqui. No versículo 18, agora vem a grande revelação. Olha o que ele diz no 18. E eu lhe levantarei um profeta. Levantarei um profeta. Vamos lá. É você que vai levantar? Preste atenção. E eu lhe levantarei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti. Quem falou isso? Deus falou essa palavra para quem? Para Moisés. Escreva, revela assim. Eu lhe levantarei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti. Deus estava falando para Moisés. Moisés escreveu sobre esse assunto. Porém, as minhas palavras na sua boca. Está falando de Cristo. E lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Cristo falou tudo que foi ordenado por Deus. Moisés falou tudo que foi ordenado por Deus. E você, o falso profeta? Sou presidente de ministério. Pastores, presbítero, apóstolos, vocês estão falando o que Deus revelou, a palavra que está escrito. Nós estamos falando aqui de Deus. Não estou falando de ministério de homem, nem meu, nada. Eu estou dando testemunha da palavra de Deus. Vamos lá. Vou repetir o versículo 18. Sustenta aí. Está sentadinho? Está assistindo? Está impaciente? Não está gostando da conversa? Não é isso? Então vamos lá. Eu lhe levantarei um profeta no meio de seus irmãos. Quem é? Jesus.
tratou de irmãos, semelhante a ti. Porque Jesus ia nascer de uma mulher. Vamos lá. Porém, as minhas palavras na sua boca. Jesus sempre falava, as palavras que eu recebo é do meu Pai. E a palavra que você recebe é do Pai? Qual Pai? O pai da mentira, João 8,44. Vamos continuar. E eles lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Como é que você pode salvar o povo que segue o teu ministério? Você vai salvar sim, para condenação. Uma salvação de condenação, não de salvação. Porque é um engano. É uma salvação usurpadora, é uma salvação mentirosa. Vamos continuar. No 19 ele diz, eu mesmo pedirei. Agora, eu já não vou entrar. Então, eu já não vou entrar nesse versículo 19, eu vou dar só um adendo aqui, nesse versículo 19, ele diz, eu mesmo pedirei conta dos que aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. O Senhor diz aqui, preste atenção a esse mandamento. Nós estamos falando desse mandamento que foi revelado para Moisés 1490 antes de Cristo. No meado de 1490, cerca de 1490, o Senhor revelou e as palavras se confirmou depois com o nascimento e depois com o ministério terreno de Cristo. Vamos lá, vamos continuar. Vou repetir o versículo 20. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as palavras que ele falar em meu nome. Você vai prestar conta com Deus. Seu falso profeta. Seu falso ministério. Você, os seguidores também. Os seguidores que estão embasados aqui, olha. Mateus. Você está sempre arrotando, come frango e arrota caviar, é isso? Assim, mais ou menos? Vamos lá. No versículo, Mateus 7,20, você diz, portanto, pelos seus frutos conhecereis. Olha os frutos dele. E eles dizem, os frutos é aquelas bênçãos, aquelas coisas materiais. Está vendo que Deus é comigo? É o Deus das trevas. Vamos lá. No 21 diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, de meu Pai que está no céu. Você que está fazendo ovelhas. Você que está seguindo esse falso profeta? Só quer só um evangelho facilitatório para você receber as suas bênçãos, para encher o seu ventre de mentiras? Vou continuar. E para você, falso profeta, olha aqui para você. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eu ainda estou aqui falando do grande profeta, a diferença entre do grande profeta e do profeta mentiroso. Do grande profeta mentiroso, porque ele é grandioso em mentiras. Então, o meu tópico aqui é o grande profeta Jesus Cristo, que foi revelado em 1490 a.C. Vamos lá. Então eu direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Todo aquele que escuta as minhas palavras, não pratica as minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou sua casa na rocha. Você está executando, está praticando as palavras do Senhor? Então vamos continuar aqui. Então ele diz aqui, no capítulo 18, versículo 19, o qual o Senhor confirma o seguinte aqui. Vamos lá para o 18. De novo. Eu lhes levantarei um profeta no meio de seus irmãos, semelhantes a ti, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. O profeta Jesus. Tudo que ele fez, que ele profetizou, era tudo veio do Pai.
O que os profetas na primeira aliança, eles recebiam tudo do Pai. O que Moisés recebia, tudo do Pai. O que Arão recebia era de Moisés, porque o Senhor colocou ele como Deus na terra, por causa das toneladas de deuses que existiam na terra, que diziam que ele é que criou, ele é que fez, ele é que fazia acontecer. Então pegou um Deus, um homem, cheio do poder de Deus, dirigido por Deus, representava Deus, e foi afrontar esses deuses terrenos que até hoje existem, e agora está dentro dessas congregações perversas de homens. Eles estão se autoafirmando como Deus e dizendo que foi Deus. Nunca teve nenhum relacionamento, não tem nenhum relacionamento com a Bíblia, só porque pega a Bíblia e fica lendo algumas passagens, isola e fala o que é pertinente a ele, para a sua própria glória. No versículo 19, ele diz: eu mesmo pedirei conta. O Senhor diz que você vai prestar conta com Deus. Mas aonde? Aonde vai ser? Olha lá. E todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Você está cumprindo as palavras de Cristo? Você sabia que Cristo, no tribunal de Cristo, os ímpios vão prestar conta com Cristo, né? O ímpio e o justo. E os pecadores com Deus. São dois tribunais. Para confirmar tudo isso aqui, confirmar no Novo Testamento, Mateus 21, vamos lá? Vamos trabalhar, é importante, as informações. Esse é um tema muito importante. 21, 11. Abriu a Escritura? Nós estamos trabalhando. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está aqui conosco. O Senhor está revelando. Eu apenas estou sendo instrumento para dar o entendimento. Eu não estou profetizando. Eu não estou interpretando. Eu estou dando entendimento do significado das palavras. Então ele diz aqui, no 21, 11, ele diz assim: e a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. O próprio povo reconheceu. Na Galileia. Ele era um galileu. É? Então, e você? É de onde? Você é profeta, você veio de onde? Da Galileia? Veio da origem do profeta Pedro, do apóstolo Paulo, Mateus, do evangelista Marcos, do evangelista Lucas, viu? Que é um grego convertido, e não era apóstolo, evangelista, escritor, médico, para confirmar a veracidade da obra de Deus. Colocou um médico. Ainda chamou um cobrador de impostos, um publicano, que era bom em contas, que servia aos romanos. Mateus. Viu? Você vê que o livro dele é preciso. Vou repetir. E a multidão dizia, esse é capítulo 21 de Mateus, e a multidão, 11, e a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E você é de onde mesmo? Você diz que é da igreja, do ministério tal. Está escrito onde na escritura, esse ministério? O seu nome está escrito em segundo lugar. Em qual lugar? Em que local está escrito na escritura a marca da tua igreja, do teu ministério? Abra lá o livro em Apocalipse. Deixa eu dar uma confirmada para você. Quem é você? Quem é o teu ministério? Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse, eu não estou tentando lembrar, no capítulo, estamos aqui trabalhando. Isso aqui não tem nada de ensaiado não, hein? Então vamos lá. O que é que o Senhor vai nos revelar aqui? Chegou? São muitas informações, né? Chegou. Abre o seu livro lá no capítulo 13. Capítulo 13. Vem. Capítulo 13. Capítulo 13. Estou aqui tentando administrar as coisas aqui. No capítulo 13, versículo 18. Quer saber quem é você, a tua marca? Quer saber? 13 e 18. Aqui a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta,
Porque é o número de um homem, e o seu número é 666. É a marca de um homem. É a marca de um ministério de homens. Você não sabia disso? Eu vou dar esse estudo para você. Você não sabia? Você tem que saber. A Bíblia está recheada de informações, porque vocês não conseguem ver. É o caso desse povo de Israel, ali, os hebreus, no Monte Horebe, no pé do monte, clamaram por Deus que não suportavam ouvir a voz de Deus, que era muito poderoso, muito fogo. Então Deus falou do futuro para eles, que ele enviaria um outro profeta, um profeta semelhante a ti. Deus falou, semelhante a ti, Moisés, porque o Senhor Jesus, eles não entenderam que ia ser Deus, mas o Filho de Deus. Olha que coisa poderosa, maravilhosa, olha a revelação. Preste atenção. Vou voltar de novo nesse assunto aqui. Vou dizer assim, no capítulo 18, vou voltar, no capítulo 18, 16, foi o que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, no dia da assembleia, dizendo, porque houve uma assembleia ali, onde foi entregue os mandamentos, no dia da assembleia, dizendo, não ouvireis mais a voz do Senhor, o meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem no que disseram. Eu lhes levantarei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti. Porei as minhas palavras na tua boca e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. A palavra que está saindo de você, ô falso profeta, é de Deus não. É de Deus das trevas. É do usurpador. Não tem nas escrituras. Agora você tem um outro evangelho. Um evangelho anátema. Eu nunca leio Gálatas. Tem que estudar. Estuda, homem. Você não diz que é homem ungido de Deus? Quem é ungido de Deus tem conhecimento das coisas de Deus. Você diz que é autoridade de Deus, então você tem conhecimento de todas essas coisas. Você está vivendo a sua ignorância. Ignorância o quanto Satanás é ignorante. Deixe lá no céu que ele é ignorante. Achava que Deus não estava ouvindo os pensamentos dele, queria ser igual a Deus. Vai continuar nessa ignorância, homem? O Senhor quer salvar você. Mude as tuas veredas, os teus caminhos. Para com essas profetadas, essas tolices, essas meninices, buscando riquezas. Você sabe que você pode perecer hoje. Você pode perecer hoje. E vai para o inferno. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Vamos continuar. No 19. Eu mesmo pedirei conta de todo aquele que não ouvir as minhas palavras. Você vai prestar conta radical com Cristo. Ele não vai abrir mão disso. Você não viu o que está escrito? Você não viu o que o Senhor vai, como ele vai julgar? As minhas palavras que ele falar em meu nome. Eu mesmo pedirei conta a todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Ele falou em nome de Deus, do Pai. Vocês não estão cumprindo nada. Ainda diz que em nome de Jesus. Vocês brincam mesmo, né? Vocês estão brincando, gente. Você está brincando com Deus. Vamos continuar. Lá em Marcos 1:24. Marcos. Vamos abrir o livro? Marcos 1:24. Marcos 1:24. Marcos 1:24. Está abrindo? Marcos. Livro de Marcos 1:24. Amém? 1:24. O que é que diz a palavra? Vamos ler. Dizendo. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Perguntou isso, você já sabe. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te
e sai dele. Qual é o tema aqui? Qual é o tema? Jesus de Cafarnaum. Você é de Cafarnaum, é profeta de Cafarnaum, apóstolo de Cafarnaum? Pedro é de lá? Você é de lá? Mesmo? O demônio sabe quem era Cristo e respeitava. O demônio respeita você. Ele ciranda com você todos os dias na sua igreja. Inventa todo tipo de eventos perversos, dizendo: ai, que temos contigo, Jesus de Nazaré? Jesus não falou nada. Vieste destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Agora eu estou falando para você aqui, pelas Escrituras, quem é você. Que você é servo do diabo. E você não vai herdar nada com o diabo. Mas com Cristo você vai poder herdar a vida eterna. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te, sai dele. Por que você não manda o diabo calar? Ele está se andando. Você tem condições de calar? Você já tem rabo preso com ele? Ele é rabundo. Então você faz parte do métier da mentira dele. Vamos continuar? Mais? João 8:26. Veja o que ele diz. João 8:26. O que diz João 8? Vamos lá, o livro de João 8:26. Vamos estudar. Isso aqui é importante para a salvação. 8:26. O Senhor está falando conosco. Está falando comigo, está falando com você. O que ele diz aqui? 8:26. Você não está buscando a verdade? Você não disse que vai para as igrejas conhecer da verdade? Você não disse que quer se libertar todos os dias? Você disse que não quer ser abençoado todos os dias? Mas não esqueça que o Evangelho não é um banco de negócio. Não é imobiliária. Não é imobiliária. Não é um local para fazer negócios mirabolantes. Não é um banco financeiro, não é financeiro. Lá também o Evangelho não é um local de cartório, de processos. Aqui é espiritual. Vamos continuar. Muitos têm o que dizer e julgar de vós. 26 que ele diz aqui, 8:26. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. Isso Jesus falando. Vamos ver se você entende. O Evangelho é espiritual. 100% do Evangelho é espiritual, queridos. Eu vou ler para você, vou repetir. Capítulo 8 de João, versículo 26. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. Ele está falando do Deus Pai. Pai dele. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Você tem falado o que ao mundo? As mentiras de Satanás. As falcatruas dele. Que é o Deus, é o pai da mentira, João 8:44. Mas não entenderam que lhes falava do Pai. Você entende quem é o Pai? Você tem conhecimento de Deus? Você tem conhecimento de Cristo? Você tem conhecimento do Espírito Santo? Oséias 4:1, o Senhor diz que o povo não conhece Deus. Você não conhece ainda o poder de Deus. Ah, se você conhecesse. Se você não conhecesse, você não faria tais atrocidades que você está fazendo. Disse-lhe, pois, Jesus, no 28, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Ele é Deus. O mundo, quando foi feito, todo o universo fez para Jesus governar. Ou você não sabia? João 1:1. Quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Quem te ensinou?
Quem ensinou Jesus a tudo isso foi o Pai. Enviou para administrar a obra dele na terra. Você está administrando que obra? A obra de quem? De Deus, Pai? Deus Filho? Deus Espírito Santo? Ou Deus desse mundo, que é Satanás? Como pode ser de Deus Pai se você contraria as Escrituras em tudo? Usa só o que é pertinente. Satanás usa a Escritura, ele conhece tudo, de capa a capa. Se fala do começo ao fim, eu estou falando dele aqui. Ou você não sabia que está cheio de informação de falso profeta na Escritura? De reis perversos, tudo usado por ele. Que Deus levantou homens, reis, tudo mais, e ele usou para fazer coisas erradas. Ou você não percebeu que os hebreus foram perversos no decorrer de 40 anos, nenhum entrou na terra prometida? Só Caleb e Josué e seus familiares. Você não percebeu, não? Você não lê, não estuda? Vocês só querem apenas pregar esse sensacionalismo, esses espetáculos que vocês estão pregando aí, esses shows. Olha aqui que diz na Escritura. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração, preste atenção. No 29 ele dizia: aquele que me enviou está comigo. Quem é ele? O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você está agradando a Deus? É mesmo? Quer dizer que envia você quando dá uma ordem ao teu filho e ele desagrada a você, você fica calado, você fica contente. E ele continua fazendo coisas erradas e você cala a tua boca. Você é tão rebelde quanto seu filho ou quanto seus pais foram. Porque você não foi doutrinado, porque o Senhor disse que a rebeldia já vem desde os pais. É uma herança. Continuar, tem coisa aqui. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Você é discípulo de Cristo? Eu estou falando aqui dessa palavra 18 de Deuteronômio. Eu lhe levantarei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, porei as minhas palavras na tua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Vocês estão compreendendo? E ele ainda diz aqui, para fechar esse quadro, ele diz assim, no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o ofício do verdadeiro profeta. Nós estamos falando de Cristo, que trouxe a verdade do Senhor para a terra, para salvar naquele que crê. Amém? Ainda tem mais? Tem João 12. João 12. Ele ainda diz aqui, João 12, 49. Diz assim, João 12, 49, ele cita o seguinte, porque eu não tenho falado de mim mesmo. Vocês falam de vocês mesmos. Você fala da sua glória. Você fala dos seus frutos. É fruto carnal. O fruto que o Senhor cita é o fruto do Espírito Santo. É o amor, a benignidade, a bondade, a mansidão. Vocês têm mansidão? Vocês ficam furiosos com qualquer correção. Vocês já se acham perfeitos, não precisa mais ser corrigido, porque você já é pastor de Jesus, é profeta de Deus. Você não é nada. Você não é de nada. Nem eu também não sou. Nós só somos alguma coisa quando andamos nas veredas de Cristo Jesus. Fora isso, somos simplesmente mero homens pecadores. Fora disso, não adianta de nada. Todos somos perversos. Por isso que eu não quero mais esta vida de pecador e de perverso. Por isso que eu procuro as veredas do Senhor Jesus. Eu vou repetir. Porque eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, e Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. Você recebeu os mandamentos do Pai? Para falar essas baboseiras que vocês estão falando no altar, em cada lugar que você chega? Olha lá,
O Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer. É o que vocês estão falando, é mandamento de Deus. E sobre o que hei de falar, presta atenção. Mas te converter, presta atenção, amado. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tenho dito. Você tem dito que o Pai falou para Jesus e você está falando que Jesus transmitiu para os apóstolos. Você é imitador dos apóstolos, é imitador de Cristo, é imitador dos profetas. É mesmo? Você é imitador pelo menos do profeta João Batista, que ele preparou o caminho para receber Cristo. Você está preparando os caminhos dessa forma, falso profeta? Você está preparando o caminho para eles receberem Satanás para a condenação eterna. Isso não é a preparação para a salvação eterna, para o arrebatamento da igreja pura de Cristo Jesus. Vocês compreenderam? O grande profeta, foi revelado há 1490 anos, cerca de 1490 anos de Cristo. E você foi revelado por quem mesmo? Porque você entrou numa igreja, começou lá, recebeu Jesus, né? E começou a frequentar, depois vai, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, é diácono, presbítero, depois pastor, depois torna-se um grande pregador, um profeta, fez um curso de teologia congregacional, uma coisa ali, outra coisa cá, tal, começou a ler, começou a pegar as práticas, aquelas práticas congregacional, aí começa a ficar muito espertinho. Agora, como muitos falam bonitinho, né? Procura fazer bonitinho, imitando, pegando pregações de internet, de DVD, imitando um pregador ou outro. São tudo imitadores. Sejam imitadores dos apóstolos, de Deus, de Cristo Jesus. Você é anátema. Vocês entenderam? Então, eu concluo esse estudo aqui. Um grande profeta do Senhor, ele diz o seguinte, no capítulo 18 de Deuteronômio, ele diz, o grande profeta, no versículo 15 ele diz, o Senhor, teu Deus, te levantará um profeta como eu, no meio dos teus irmãos, a ele ouvirás. Ele está falando de Cristo. Deus entregou essa mensagem para Moisés, e Moisés escreveu. Você tem dúvida da palavra de Deus? Ou você confia na palavra dos homens aí? Essa é a questão. E eu fico por aqui. Eu agradeço a sua paciência, a sua presença. Que Deus abençoe você e tua família grandemente, de forma grandiosa, em todos os sentidos. Que o Espírito Santo habite no seu coração. Que a graça e a paz reine sobre a sua vida. Um abraço santo, óculos santo, e até a próxima, com a graça do nosso Senhor. Amém? Fique na paz.